Olá pessoal, bem-vindos ao Vamos Falar Cultura e Arte, um programa que é possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com produção da Vamos Falar, apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e realização do Ministério da Cultura. Eu sou Adriano Fernandes e trago até vocês bate-papo com criadores, pensadores e fazedores de cultura e arte da cidade de Lorena, para que eles possam explicar até você todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa, falar dos desafios e das dificuldades de se fazer cultura e o que ela quer levar até você. E quem sabe, através dessas falas todas, fazer despertar de você o artista que está aí inato, para que você possa fazer parte desse grande grupo que povoa a cidade de Lorena. Hoje, ao meu lado, eu vou falar sobre teatro com essa figura, que é o Cássio Borges, que é, eu posso dizer, uma das figuras mais novas no cenário da dramaturgia da cidade de Lorena, uma pessoa que já há um pouco mais de 20 anos já teve um alcance muito grande através do seu trabalho. O Cássio é diretor, dramaturgo, produtor cultural, arte educador e responsável por um dos principais festivais LGBTQIAPN+, posso até dizer do Brasil, que é o Festival Moreiras, e nós vamos falar a respeito de todos eles. Cássio, prazer ter você aqui com a gente, obrigado por ter aceitado esse convite, seja muito bem-vindo. Imagina, Adriano, o prazer é meu. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando, trocando com vocês sobre teatro, sobre o movimento cultural, sobre o município de Lorena. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar mesmo. Bastante. Tudo tem um início. Sim. Quando foi que o bichinho do teatro fisgou você? Como é que se deu isso? Eu comecei a fazer teatro muito novo. Eu comecei a fazer teatro em torno de acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos e eu comecei a fazer teatro em um grupo que fazia parte do Oratório Madre Mazarella, que fica no Parque das Rodovias. Eu moro no Parque das Rodovias. E eu comecei a fazer teatro sacro para a igreja. A gente começou a fazer teatro para a Paixão de Cristo, Natal, e coordenado por uma pessoa assim, incrível, que era a Patrícia, né? A Patrícia Machado. A Patrícia, ela conseguiu organizar um grupo dentro desse cenário ali, né, com crianças, jovens que de certa forma queriam alguma coisa, queriam fazer alguma coisa, então ela foi trazendo essas pessoas para esse grupo. E logo ali na minha juventude, ali, né, entre os 12 e 13 anos, eu já comecei a ter contato muito direto com o festival de teatro, porque a Patrícia, ela começou a levar a gente para esses lugares muito cedo. Então eu muito cedo tive muito contato com o festival de teatro. A gente chegou a apresentar em Santos, em Cruzeiro, todos em festivais de teatro. Então, eu acho que esse bichinho do teatro me mordeu quando eu comecei a ter contato, de fato, com fazedores de teatro. Quando eu comecei a perceber que isso era uma coisa muito maior do que aquilo que eu fazia já. Que máximo. Então, eu tive esse contato, comecei a ter esses contatos, e daí a gente foi levando o grupo nesse aspecto, sempre fazendo alguns espetáculos, levando para alguns festivais. A gente foi premiado, inclusive. Eu recebi meu primeiro prêmio de melhor ator, de ator revelação. Olha. No Festival de Santos. Eu tinha 14 anos. Que máximo. Então isso também foi um gás, assim, deu uma alavancada naquilo que eu gostaria de fazer e continuar fazendo. E eu, em algum momento, eu sempre achava que eu conseguiria fazer isso da minha vida, sabe? Eu ficava pensando, nossa, seria um sonho eu conseguir viver disso que eu estou apaixonado, né? Mas eu acho que começou aí, começou nesse grupo que eu tenho o maior carinho. Tem pessoas desse grupo que estão na minha companhia até hoje. Que legal. O Igor, o Matheus, são pessoas assim, a gente começou a fazer teatro juntos. Então, a gente passou por muitas coisas ali nesse processo. A Patrícia hoje, ela foi para outro rumo, né? Estudou história, virou professora de história e tá, né, construiu família, enfim, seguiu um outro rumo e deixou o legado ali com a gente. Mas o que de fato despertou muito em você? Assim, eu consigo fazer, eu posso fazer. Você passou de ator, depois, como foram os seus primeiros passos em você escrever, em você orientar uma cena? Como que se desenvolveu esse trabalho? Ai, Adriano, eu acho que foi um processo muito fluido, assim, foi um processo
longo e muito fluido, porque eu comecei na atuação, comecei atuando, fazendo teatro, e, assim, eu acho que essas possibilidades a gente vai percebendo também ao longo do caminho, né? Aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer. Eu acho que o despertar para transicionar para alguma coisa, sei lá, eu era ator, achava aquilo divertidíssimo, achava uma coisa mágica, eu amava estar com todo mundo, amava partilhar aquilo, eu amava ficar nervoso, com essa ansiedade gostosa que o teatro proporciona. Mas eu acho que essa mudança de chave, por exemplo, para eu começar a escrever, porque eu comecei na escrita, na verdade, da atuação eu fui para a escrita, se deu nas minhas aulas de língua portuguesa, né, quando eu começava a escrever redação, quando a professora me trazia para a gente algumas propostas, e eu lembro até hoje que uma das primeiras coisas que a gente fez, que me despertou esse interesse de, nossa, eu acho que isso funciona para uma peça de teatro. A gente leu, acho que, sei lá, eu estava na 8ª série, no primeiro colegial, a gente leu A Cartomante, do Machado de Assis, na escola, conto. E aquilo me despertou uma coisa tão interessante, eu achei um conto maravilhoso, e daí eu falei, nossa, eu acho que a gente poderia fazer. A gente lê e cria cena, né? A gente poderia fazer uma encenação aqui. Daí eu propus para a Patrícia, que era a coordenadora. A Patrícia, ela não tinha tanto esse cunho de direção, ela era muito mais produtora do que diretora. Então, quem organizava basicamente o que a gente ia apresentar era a gente mesmo. A Patrícia só levava a gente, só dava um jeito de levar. E daí a gente propôs para ela apresentar, para a gente montar a Cartomante. A gente montou a Cartomante, a gente ganhou vários prêmios. Que massa! A gente ganhou o prêmio de figurino, a gente ganhou o prêmio de atriz, de ator, e legal. Foi muito legal, assim, essa transformação. E daí me deu muita vontade de ir pesquisando novos caminhos, assim, de entender que o legal era você colocar a galera em cena, mas desenvolver a partir daquilo também, né? Porque a direção é isso também, né? A direção, ela é um braço do que é o teatro, né? Ela é um olhar de fora, é um olhar clínico, é um olhar técnico, é um olhar artístico, é um olhar que o ator ele não tem. Sim. Então eu acho que foi nessas percepções, assim, sabe? Esse processo aí de me entender enquanto pessoa que escreve, né? Pessoa que está ali experimentando. Eu acho que eu sou um grande experimentador. Eu acho que veio a partir disso, assim, veio a partir de eu me conectar. Eu acho que também tem isso, sabe? As pessoas que querem fazer, querem tentar, eu acho que tentar é o canal, eu acho que o erro é muito legal, né? E propício, mas eu acho que em primeiro lugar a gente precisa se conectar com aquilo. Se aquilo não conecta, se isso não desconecta, eu acho que não faz sentido, perde sentido. Sim, entendo. Né? Eu acho que é legal você se conectar com alguma coisa, tipo, nossa, eu gosto, me interesso, quero ver mais, quero entender, e aquilo de certa forma te transforma. E você se encontrou onde? Você se encontra mais onde? Em cena, na produção, onde que o Cássio está escrevendo, produzindo, fazendo tudo ao mesmo tempo agora? Onde que o Cássio é mais 100% Cássio? Eu acho que eu sou mais 100% Cássio dirigindo. Dirigindo? Eu me encontrei muito na direção, assim, e assim, não é que eu me encontrei exatamente na direção, eu amo experimentar. Eu amo tentar, eu amo colocar a galera para tentar junto comigo, sabe? Para poder colocar o corpo, a energia do corpo para fora, aquilo que elas querem dizer, aquilo que elas querem proclamar. Então eu acho que eu me encontro muito na direção. Eu amo ver a galera fazendo coisas e poder, sabe, orientar, dizer, poder compartilhar todo esse processo. Eu acho lindo demais. Que máximo, né? Não, e isso traz para você uma necessidade de ter aquilo que você falou, conhecimento do todo, né? Sim. De saber, olha, seja mais agora, seja menos agora. Você tem essa relação com seus personagens, com as suas escritas? E a outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Eu já assisti algumas peças suas, sempre gostei muito, você sabe disso, eu sempre gostei muito do seu trabalho. E eu sempre percebo que os seus trabalhos, eles trazem algo a respeito de relação. Da relação de uma pessoa. Seja um casal se conhecendo, seja um casal terminando uma relação,
um casal no momento de transição de um relacionamento com o outro. Isso é muito latente para você, essa questão da relação humana? Sim. Essa coisa da relação humana me pega muito porque a gente trata disso na prática do teatro, né? A prática do teatro é uma relação, a gente está colocando pessoas diferentes para poder se relacionar em um jogo, em uma cena, em alguma construção, então isso me pega muito. De uns anos para cá a gente vem investindo muito em um material artístico, cênico, de construção de teatro a partir das perspectivas sociais que a gente vem percebendo nas relações. Então eu acho que isso eu acho que a arte ela tá ali para incomodar, né? Eu acho que ela tem esse viés de ser colocada para trazer algum questionamento, para trazer algum ponto que é relevante para aquelas pessoas que estão assistindo. Então eu acho que é crucial que a gente possa falar sobre determinados assuntos dessa forma, utilizar o teatro, que é uma métrica da relação, que é pessoas se relacionando na frente de outras que também estão se relacionando com aquilo que elas estão vendo. Então eu acho que essa coisa é muito interessante, assim. Uma das primeiras peças que eu escrevi autorais foi o Agosto, que surgiu de uma ideia de eu querer falar um pouco de mim, sabe? Foi bem no período que eu me assumi enquanto homossexual, e eu acho que isso era também um desejo de, gente, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o quão difícil é você estar numa posição como essa, né? E eu não tinha noção, na verdade, do que eu estava falando, da grandeza que era falar sobre isso naquela época, né? Sei lá, 15 anos atrás. E daí hoje ainda existe preconceito, imagina. E daí hoje, tipo, a gente retomou Agosto alguns anos atrás, e são outras coisas, porque hoje a gente consegue falar com mais propriedade, a gente consegue discutir sobre o assunto. E não só esse assunto, né? A gente consegue discutir como pauta, a gente consegue discutir pautas como a violência contra a mulher, que também é uma pauta do Agosto. A gente consegue discutir sobre o racismo, que é uma pauta da Antígona, que a gente traz esse recorte racial. A gente consegue discutir sobre mudanças climáticas, que é o caso do Cúmulo Nimbus, que é um trabalho que a gente faz com essa temática. Então, são muitas coisas que eu acho que o teatro ele pode ser funcional para a gente poder criar não só uma beleza, um conforto, alguma coisa que você olha e fala, nossa, que legal, que delícia, que bacana ouvir isso, mas que você saiu de lá com alguma coisa a mais do que você entrou. Sim, alguma semente vai germinar a partir daquilo ali, é isso que é o grande barato de se fazer. Eu costumo falar isso pro pessoal do elenco, e se não entender também, se não sair de lá com nada, tá tudo bem também. Tá tudo bem também? Tá tudo bem também. Sim, porque é um processo... nesse caso, cumulativo, porque numa próxima ela vai entender, ela vai fazer a conexão, né? É bem interessante. E o teatro, ele é ele é uma válvula muito íntima de conexão, né? Muito individual. Sim, exatamente. Então, assim, você vai assistir uma peça de teatro, mas cada um tem uma conexão com aquilo. Às vezes a gente já apresentou vários espetáculos que muitas pessoas saíram muito tocadas, e em outras apresentações não, ou em outras cidades não. A gente apresenta, sei lá, aí hoje a gente vai apresentar em tal cidade, semana que vem a gente apresenta em outra. Os públicos, eles têm retornos diferentes, eles têm... São timings diferentes. Exatamente, então eu acho que esse é um barato, assim, sabe? Eu acho que é o mais barato que diferencia o teatro do audiovisual. Como que aquele público vai reagir, né? E essa coisa viva, latente, porque exatamente. É um momento, você não vai conseguir... se alimentar e prestigiar daquele momento de novo, nunca. Né? Quem faz teatro, quem vive exclusivamente de teatro, fala justamente isso que você acabou de dizer, que o teatro é um experimento vivo, porque, como você bem disse, cada público é cada espetáculo é uma reação diferente, né? Como que isso reflete para o ator, você que é ator, e para o dramaturgo, que você é? Como que você entende e interpreta essas manifestações, ora efusivas, ora calma, ora nem aí, que esses diferentes públicos têm? O que isso
é traduzido em resposta para você? Como é que você entende isso? Eu acho que de muitas formas, assim, a gente tem inúmeros retornos muito legais de pessoas que vêm compartilhar com a gente, vêm conversar, vêm dialogar, mas eu acho que a percepção está na troca. O teatro ele é um lugar de conexão muito interessante de você conseguir estar de frente com a pessoa, sabe? Você está cara a cara com a pessoa. Então, essa tradução no olhar, essa tradução na respiração, essa tradução no incômodo, sabe? Corporal, tudo né? Isso vai alimentando quem tá ali, quem tá no jogo, sabe? Isso é muito legal também, porque a gente vai percebendo, e a gente já teve situações, por exemplo, que a plateia ela tava, sei lá, efusiva em algum momento, e o espetáculo foi para outro caminho. Não outro caminho dramaturgicamente, mas outro caminho de energia, outro caminho da gente sair. Meu Deus, que loucura! Que aconteceu, né? Isso, assim como também já teve situações que a gente já foi em lugares e tá tudo bem, sabe? Não foi esse retorno que a gente esperava, mas foi um retorno, foi alguma coisa, tivemos essas pessoas. Eu acho que tudo é válido, no teatro, tudo a gente consegue acrescentar nele. Você disse há pouco que o Agosto foi uma peça um texto que você escreveu que ele foi importante na sua vida porque marcou uma transição, uma afirmação do jeito Cássio de ser. Sim. O jeito Cássio, o particular do Cássio, né? E isso precisa ser muito respeitado também, né? Sim. E você fala nas suas entrevistas e nos seus releases, né, que o trabalho que você faz é um trabalho que impacta vidas por meio da arte e por meio dessa inclusão de temas. Acontece, Cássio, que para se chegar a esse consenso, para se chegar a essa ideia, não é algo que uma peça brota a partir da outra. Você, enquanto profissional, você precisou de aperfeiçoamento, você precisou de workshops, você precisou de oficinas, de cursos e tudo mais. Onde ela deve buscar essa formação? Sim, a gente teve, quando a Patrícia saiu do grupo, a gente ficou com uma responsabilidade coletiva dentro desse grupo. A gente ficou, acredito eu, que uns 5 anos ou 6 anos com uma responsabilidade grupal, onde todo mundo decidia tudo, né? Onde todo mundo fazia tudo. Só que eu sempre fui uma pessoa que tinha muita proatividade. Sempre, gente, vamos fazer tal coisa, vamos fazer, inscrever nesse festival, vamos inscrever nesse... Era eu que dava essas consignas, assim, pra galera se atentar que a gente não podia ficar só aqui, ou que a gente tinha que sair do lugar onde a gente estava, né? E a gente ficou mais ou menos até 2015 com esse olhar, assim, com esse olhar de 2014, mais ou menos, com esse olhar de vamos fazer coletivamente tudo, até que um dia uma das integrantes do grupo chegou em mim e falou assim: amigo, a gente precisa de uma liderança, a gente precisa de uma pessoa que responda pelo grupo. E a gente não tem outra pessoa a não ser você. Porque você é essa pessoa que faz, que escreve, que coloca a gente para jogo e tudo. E daí eu falei, não, mas eu não quero assumir isso. Eu não quero, sair do meu conforto para poder, né? Sempre a zona de conforto, né? Tem que lidar com um monte de gente. Eu já lidava, na verdade, mas sabe, tem que falar sim ou não para determinadas coisas. Eu não queria isso. Mas ela falou, não, vamos fazer uma votação no grupo, vamos fazer alguma coisa, vamos. Aí fizeram uma votação no grupo, até hoje. E daí eles me escolheram para poder ser esse líder, né, esse coordenador do grupo. Mas foi muito difícil, Adriana, foi muito, muito, muito difícil. A gente teve muitos embates, a gente teve muitas discussões, assim, que eu acho que é normal dentro do grupo. Mas foi muito difícil porque eu não estava sabendo me impor e não estava sabendo organizar as coisas para aquele grupo que já era formado há muito tempo. E que basicamente era um grupo de amigos que só amadureceu e manteve ali a conexão que a Patrícia tinha deixado, né? E daí eu falei... Aí a gente fez 2 anos, assim, muito, muito, muito difíceis de espetáculos, que eram espetáculos lindos, incríveis, a gente chegou até a ganhar prêmio, mas assim...
difícil. Faltava alguma coisa, de né? produzir, difícil, tipo, sabe, era difícil estar ali. Se deparar com algumas questões até pessoais dentro. E daí eu naquele lugar eu falava assim, gente, mas não é isso. Tipo, a gente não tá falando sobre isso, sobre essas intercorrências que vão atravessando o nosso processo. Não, é outra coisa. E daí, em 2016, eu findei esse grupo que a Patrícia tinha construído lá atrás. Na verdade, eu não findei, eu saí dele. Entendi. Eu falei, gente, se chamava Grupo Vá de Teatro. Uhum. E em finalzinho de 2016 eu falei assim, gente, eu não vou mais ficar no Vá. Não vou mais ficar. Quem quiser seguir com ele, siga. Quem quiser seguir, dá aí continuidade, siga. Eu vou continuar trabalhando com teatro, mas eu vou continuar trabalhando do meu jeito. Doeu? Não. Não? Não. Foi catártico? Não foi. Não doeu. Doeu pra eles. Porque daí eles falaram assim, não, pelo amor de Deus, a gente não consegue. A gente não consegue. Eu falei assim, então tá bom. Então, quem quiser fazer teatro comigo, venha, mas minimamente me escutem. Sim. Porque vai ser dessa forma. E daí, em 2017, eu abri um CNPJ e eu construí a CIA Caçuber de Teatro, em 2017. Tem alguém remanescente do Vá de Teatro com você? Muita gente. Olha, que legal. Muita gente. E daí a gente construiu, e daí nesse ano eu comecei um processo de formação. Na verdade, a minha formação ela vem muito da minha vivência, né? Mas eu fiz alguns cursos, fiz alguns workshops, e na verdade eu estou me formando agora. Que legal. Eu estou finalizando direção no Macunaíma, e agora eu estou entrando em 2 processos formativos também, que é um curso de direção de intimidade e outro que é de atuações contemporâneas. Eu vou começa essa semana, inclusive. Mas durante esse tempo a gente participou de muitos processos formativos que nos ajudaram a estar nesses lugares. Quando a gente deu esse avanço, né, essa mudança para a CIA Caçuber de Teatro, a gente começou a ter acesso a muitas coisas. A gente foi chamado, por exemplo, em festivais que antes a gente se inscrevia para poder participar, a gente começou a ser chamado para poder abrir o festival, por exemplo. A gente... Sim, já é um reconhecimento. Exatamente. A gente teve a oportunidade em 2019 de estar no Fringe, que é uma mostra que está dentro do maior festival de teatro da América Latina. Uhum. Então, assim, também foi um processo formativo muito interessante. A gente foi para oficinas, a gente trabalhar esse lugar onde todo mundo tá fazendo a mesma coisa, tá acreditando na mesma coisa que você e tal, entre outros processos. Tem assim, que se dispor ao jogo, né? Total, entre outros processos. Em 2020, que foi o ano da pandemia, e em 2023, a gente participou do programa de qualificação em artes do governo do estado de São Paulo, que vieram 2 formadoras para a gente, na verdade, 2 não. Em 2020 veio o Guilherme Suji e em 2023 veio a Daniela Schittini, que também assim, foram 2 pessoas que contribuíram muito no processo de formação da companhia, muito. Então, acho que é isso, a gente vai caminhando, lapidando. Hoje, por exemplo, a gente tem um núcleo de formação dentro da companhia, que é só para o elenco da companhia, mas todos os meses a gente se encontra para a gente poder formar, para a gente poder estabelecer um exercício de prática do teatro, sem que a gente precise ficar só praticando teatro quando a gente vai apresentar. Uhum. O teatro não é isso, é o exercício. Uhum. Exatamente. Então, esse ano passado a gente estava atolado, a gente não conseguiu fazer, mas esse ano que a gente está um pouco mais tranquilo, a gente conseguiu encaixar esse núcleo de formação para o elenco da companhia. Que massa. Gente, a Companhia Caçuber de Teatro, ela é uma companhia de teatro, coletivos e redes com sede aqui em Lorena, onde acolhe pessoas, artistas e desejosos em fomentar e nutrir a cultura na cidade. Nos últimos 5 anos, a companhia passou por avanços no aprimoramento da equipe com formação, com workshops como que o Cássio está falando para a gente. O que essas formações, o que elas resultaram já para vocês no primeiro momento como um grande diferencial que foi perceptível para você, que te mostrou, esse é o caminho? A forma como a gente entende o processo do teatro, por exemplo, é uma das coisas que eu acho que mais destaca. Porque antes a gente fazia teatro
como uma simples prática de entreter. Né? A gente queria trazer temas, falar sobre determinados assuntos, mas a gente achava esse processo uma coisa muito uniforme, certo. A gente não inovava, a gente não, sabe, não era a mesma coisa sempre. E eu acho que depois nesses últimos anos a gente vem entendido que o processo de construção, de elaboração, de pesquisa, ele é extremamente valioso e a gente dá total atenção para tudo que a gente está fazendo. Tudo. O teatro já é uma arte totalmente consciente. A gente dá mais consciência não só para o momento onde o teatro acontece de fato, né, esse choque público e cena, mas em tudo aquilo que a gente constrói. A gente começou a acreditar que o teatro é isso. A gente, inclusive, queria muito que as pessoas não assistissem só espetáculos, que elas assistissem processos. Sim, elas viessem e assistissem o que a gente está montando. Sabe? Porque eu acho que isso é a grande jogada. Assim, sim, assistir a cozinha funcionando. Não o prato, e não o bolo pronto. Exato, assistir como faz isso é muito massa. Sim. Por isso que nesses últimos anos, nesse ano, por exemplo, a gente quer fazer muita coisa assim, muita coisa de abrir ensaio, de abrir processo, legal. De trazer discussões sobre o processo, sobre aquilo que eles viram. Você já faz isso nos seus espetáculos, né? Você sempre abre o final do espetáculo, aquela conversa com isso. Né? Você sempre faz isso. É uma necessidade que tem, inclusive, para a pessoa poder se inteirar mais, se entender mais. Total, eu acho que é importante sempre ter esse diálogo, principalmente quando a gente está abordando alguma pauta que é necessária. Às vezes a pessoa sai com uma aflição, sim. Né? A gente já teve algumas situações. Em 2023 a gente apresentou um festival em São José dos Campos, o Agosto, inclusive. A gente apresentou e daí no final a gente tinha uma roda de conversa. E essa roda de conversa virou uma roda de relatos, assim. As mulheres começaram a relatar casos de violência que elas já tinham sofrido na vida, assim. Foi uma roda muito tocante, assim, muito profunda. Depois até as meninas falaram, olha, vamos tentar guiar a roda para um lugar mais técnico, tipo, a gente falar só sobre a peça, porque isso, a gente já carrega isso a peça inteira, a gente ainda ouvir do público é muito difícil. Não, de repente carrega para um local que você não tem a fala necessária para aquilo, porque você é o técnico. Mas é importante esse tocar, né? Sim, tocou numa pessoa e ela sentiu vontade de expor ali, naquele lugar, na frente de todo mundo. E só quem faz é que entende que aquele processo está acontecendo. É como a gente disse, a pessoa só está vendo a fatia do bolo, mas exatamente. Como que ele foi feito, como que foi apurado, né? É muito importante falar. A gente tem alguns métodos no teatro, um deles é chamado de subtexto, que é uma construção dos atores em alguns processos, é um processo mais teórico, mas algumas direções elas propõem para que o ator ele faça uma biografia do seu personagem, ele faça construa uma história daquele personagem, um passado para o personagem, enfim, um círculo, uma rede, e para que ele possa construir determinadas ações para aquela situação que vai ser apresentada em cima disso. Para ele buscar emoção lá. Exatamente. Existe uma dramaturgia já pronta, mas para ele construir esse personagem, ele precisa de repente acessar alguma coisa que esse personagem viveu na infância. Sim. Então isso é muito legal. E isso é uma criação coletiva? É coletivo ou individual essa criação? Normalmente individual. Tá. Subtexto normalmente individual. Tipo, a galera faz até em casa, assim, escreve, elabora bem e traz para poder compartilhar nos processos. Eu, no início da minha fala, eu disse que você é um dos novos dramaturgos da cidade, porque aqui em Lorena a gente tem pessoas que já trabalham com teatro há algum tempo. A gente tem o Caio de Andrade, conhecidíssimo, com prêmios nacionais e internacionais, o Jorge Nicole, mas no passado a gente tem a professora Maria Aparecida Guedes, e eu disse que você é um novo dramaturgo desse cenário. E existem outros também que fazem trabalhos maiores, menores, faz aqui, faz fora da cidade. Como é que você se enquadra nesse cenário, sabendo desse histórico que Lorena tem? Como é que o Cássio se vê nesse universo dramatúrgico da cidade de Lorena? Como eu vejo uma pessoa que está engatinhando, uma pessoa que está tentando, mas uma pessoa que tem muito desejo, muito
desejo. Eu amo as pessoas que trabalham com teatro aqui em Lorena, sabe? Eu tenho uma afeição enorme pelo Caio, eu tenho uma afeição enorme pelo Nicole. A gente se dá muito bem, sabe? Quando eu encontro o Caio, é uma gritaria, a gente gosta de falar porque, né, é uma pessoa extremamente inteligente, tem uma bagagem incrível. Então, assim, eu me vejo como uma pessoa que está em processo, que está em construção, um dramaturgo em construção, um diretor em construção, que vai colocando tudo aquilo que ele acredita para jogo, para as pessoas verem, para compartilhar. Eu gosto muito da palavra compartilhamento, sabe? Eu acho que o meu trabalho, ele é um trabalho de compartilhamento. Eu quero muito compartilhar com as pessoas o que a gente acredita que a gente faz. E isso acusa a fazer novas coisas. E até sair um pouco do teatro, como você migrou um pouco para um curta-metragem, né? Me conta essa loucura, essa transição. Foi. O Água Funda, ele é um presentaço na nossa vida, um presentaço. Água Funda, gente, é um curta-metragem que a companhia Cássio B fez com outros profissionais, em que ele é baseado no livro da escritora Ruth Guimarães, daqui de Cachoeira Paulista. E eu pude assistir o filme tem uma estética lindíssima, eu falei para vocês no dia, né? Sim. O filme tem uma fotografia muito bonita, muito bem cuidado, com imagens feitas de maneira moderna, que você vê imagens de drone, imagens por outros ângulos, né? Totalmente diferente da linguagem do teatro. Totalmente diferente da linguagem do teatro. Mas a gente teve um processo muito parecido com o processo do teatro, isso que foi o mais legal. Eu já tinha lido Água Funda em 2022, eu li algumas vezes, fiquei apaixonado pelo livro. Não conhecia a Ruth Guimarães tão profundamente, fui conhecer quando eu fui ler o livro, quando eu fui entender mais sobre a autora. E daí a gente teve a oportunidade da Lei Paulo Gustavo, né, nos municípios, e era majoritariamente para audiovisuais, né, projeto audiovisuais. E daí eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, eu acho que a gente poderia tentar alguma coisa audiovisual que fugisse um pouco daquilo que a gente já vem fazendo. Eu acho que é isso, sabe? Vamos experimentar alguma coisa nova, né? E daí eu compartilhei com o Igor Macedo, que é um gênio do audiovisual daqui de Lorena, quem não conhece, por favor, precisa conhecê-lo. E uma pessoa querida, assim, aberta, uma pessoa, sabe, uma pessoa muito iluminada. A gente conversou, ele ficou apaixonado pela proposta, e para ele também seria muito massa, porque ele normalmente é produtor audiovisual de videoclipe. E ele nunca tinha feito filme. O outro desafio. Aí ele falou, cara, é o seu desafio com o meu desafio, vamos embora, vamos juntar isso daí. E daí, em janeiro do ano passado, a gente começou um grupo de estudo com o elenco. Eu reuni algumas pessoas para fazer parte do elenco e a gente começou um grupo de estudo. E esse grupo de estudo, na verdade, era um grupo de leitura, a gente vinha para ler o livro, o livro Água Funda. A gente ficou 3 meses lendo o livro, a gente lia um trecho do livro, e toda quarta-feira, a gente se reunia toda quarta-feira. Toda quarta-feira que a gente lia um trecho desse livro, a gente fazia alguma atividade desse trecho. Ou era alguma atividade física, ou era algum exercício corporal, ou era alguma coisa mais teórica, algum estudo daquela região, do que aconteceu ali, ou um resumo do que eles entenderam daquele processo, ou dessa primeira parte do livro. A gente fez esse trabalho de estudo e de pesquisa até o mês de março do ano passado. Aí no mês de março eu distribuí os personagens, depois que eles já tinham lido o livro, eles não sabiam quem eles iam ser. Então eles fizeram toda a leitura, se aprofundaram em todos. Conheceram todos os personagens. E daí a gente fez a distribuição dos personagens em março. E a gente começou um processo de construção de cena e preparação de elenco. Doido. E daí eles vinham para poder fazer exercícios, para poder trabalhar algumas falas do personagem, né? E a gente elaborava pequenas cenas pensando num roteiro, né? Aí o roteiro também chegou em março, junto com os personagens, e daí eles foram trabalhando em cima dessas cenas que já estavam no roteiro, né? E sempre com aquela coisa, gente, essas cenas elas são adaptáveis, né? A gente vai fazer essas cenas em outros lugares, em outros espaços, com móveis, com coisas
Então, mas sempre colocando eles para ter essa dinâmica espacial, magética, de enquadramento, tudo. O Igor veio algumas vezes no ensaio. A gente teve mais algumas reuniões e a gente uniu uma galera de 40 pessoas para poder fazer uma funda. Sim, não é um trabalho pequeno. E era um curta-metragem inicialmente, no final das contas virou um longa. Sim, que tem incrível. 60 minutos. E não só os atores desse trabalho, você tem todo um trabalho de elaboração de cena, você tem toda uma continuidade, você tem toda uma construção de cenário, tem toda uma visualização de imagem, ou seja, é um trabalho enorme. É um trabalho enorme, é um trabalho, a gente achou um trabalho bem completo, assim, porque existiam pessoas também trabalhando para isso, né? Sim. Eu estava muito fiz o roteiro, né, fiz a adaptação e estava muito na direção, junto com o Igor ali, né? Mas assim, a minha equipe maravilhosa de mulheres incríveis, que é Giovana na produção executiva, Carol Serra na direção de arte, Paty nos figurinos, sabe? Então, são pessoas assim que trabalharam. Até porque tinha época, né? Dois tempos, né? Duas épocas diferentes. Mas foi muito bonito, foi muito exaustivo. Eu acredito. Foi muito exaustivo, assim, puxou muito da gente, assim. Dá para levar Água Funda pro teatro? Ou é um baita exercício? É um baita exercício. É um baita exercício, mas é super possível, eu amaria colocar. Por que não, né? E algum outro curto ou novo longa-metragem faz parte dos desejos da Companhia Cassubir? Faz, a gente vai ter um novo esse ano. Vai ter um novo. A gente ainda vai falar muito sobre eles. Mas a gente vai ter. E o que é legal, você falando de todas essas transformações, tudo que foi possível, você citou ainda a Lei Paulo Gustavo, a gente está vivendo um momento, inclusive, vamos falar, ele está sendo realizado graças à Política Nacional de IBLAN, que também chegou até Lorena, onde a gente pôde apresentar os nossos projetos. Anterior a isso, a Paulo Gustavo, com um enfoque maior para o audiovisual, onde você fez o Água Funda, e existem outros editais, tanto de empresas particulares como editais governamentais, onde os grupos se apoiam e sobrevivem, né? E aí eu te pergunto, como que você vê a Companhia Cassubir sem os editais? Ela tem estofo para uma sobrevivência profissional, como ela tá? Com um grupo grande que vocês têm, vocês conseguem sobreviver sem esses auxílios, o patrocínio é difícil, numa cidade pequena como a gente, com poucas grandes empresas, onde a maioria é filial, né, e às vezes a filial não apita muito nisso, né? Sim. Como que se dá esse processo? Eu sei que os editais foram uma bênção na vida de muitos produtores culturais, independente da área que eles atuam. Mas como que você vê o cenário sem esses editais? Eu vejo um cenário muito difícil mesmo. Mas a CIA, ela tem caminhos, ela tem possibilidades. E eu nem digo possibilidades financeiras, eu digo possibilidades de botar a cara, sabe? De uma galera que tá afim, sabe? Que tá muito afim de ter esse trabalho, sabe? Mas assim, as pessoas elas não acreditam ainda totalmente no poder e na transformação da arte. E eu acho que as pessoas, acho que falta conhecimento, eu acho que falta informação, acho que falta acesso, sabe? E eu acho que falta acesso nem só da nossa parte. Falta acesso do poder público, falta acesso das próprias pessoas, sabe, que não se interessam ou minimamente divulgam, fazem todo o trabalho que já nos ajuda, mas não vão, sabe, não ajudam na presença, nessa troca, assim. Eu acho muito difícil trabalhar com cultura, trabalhar como fazedor de cultura, é um trabalho diário, de você ter que reservar uma parte do seu dia para você poder ou escrever alguma coisa, ou escrever algum texto, ou elaborar algum projeto, ou fazer alguma reunião, ou postar alguma coisa no seu Instagram, para que as pessoas elas estejam te vendo o tempo todo. A gente faz uma coisa atrás da outra. E não é nem porque a gente... nossa, o Cássio ganha um monte de coisa, o Cássio é isso,
o Cássio é aquilo, gente, mas é um trabalho, é um trabalho. Faz para merecer aquilo, eu estou desenvolvendo, a gente está desenvolvendo isso há muito tempo. Sim, a gente não começou hoje, a gente começou em 2020 a escrever projeto para edital e era difícil, a gente foi encaminhando. Se hoje a gente ganha, porque assim, a gente passa semanas, a nossa equipe administrativa da companhia trabalhando até 1h da manhã, escrevendo coisas, fazendo planilha, fechando coisas, fechando orçamento, tararã. Fora os ensaios, né? Fora os ensaios, fora, né? E um detalhe, hoje é domingo à tarde, o grupo do Cássio teve ensaio hoje, domingo pela manhã. Hoje ele abriu um espaço na agenda para a gente poder gravar esse bate-papo, mas hoje é um dia de domingo, então você vê a dedicação que o grupo precisa ter para poder fazer o trabalho acontecer, né? Sim. E fora os trabalhos particulares que cada um tem para poder sobreviver. Tem, a sobrevivência de cada um, né? Então, assim, eu acho que a companhia ela tem muita resistência, muita vontade, muita sede de continuar independente de edital, até porque a gente começou sem eles, então não tem por que a gente finalizar com eles, sabe? É muito bem-vindo, mas não é o que vai substituir a garra. Mas é óbvio que eu acho que é extremamente necessário os editais. Eu acho que a política pública cultural ela precisa existir, é uma manutenção, sabe? A cultura ela é tão importante quanto a educação, quanto a saúde, então ela precisa ser mantida. E para ela ser mantida, os fazedores de cultura precisam ser mantidos. Sim. Os projetos precisam ser mantidos. Precisam acontecer, precisam ter visibilidade, né? Exatamente. E eu acho que isso é um exercício também de reflexão que a gente, né, enquanto fazedores de cultura aí da região, do estado, vem discutindo sobre a adequação desses fazedores de cultura a esses editais. Porque, por exemplo, a gente faz um recorte em relação ao PROAC, que é um dos maiores editais aqui do estado de São Paulo. O PROAC ele não atinge nem 6% dos fazedores de cultura do estado. Sim. Então, isso são fazedores de cultura concorrendo com eles mesmos. Sim. E ele é subdividido em macro-regiões, ou seja, fica meio que você ainda no seu nicho, Exatamente. Né? E quando ele permite a circulação é um raio de 250 km, ou seja, não é tão extensivo assim, né? Exatamente. Justamente para respeitar o espaço do outro. É muito maluco esse um jogo, né? É um jogo. Mas ainda assim, eles são extremamente necessários, eles são extremamente viáveis, possível, mas ainda é muito difícil, assim, eu acho que a cultura ela tem muito para caminhar em relação a políticas públicas. E existem outros editais, né, por exemplo, grandes bancos, né, grandes instituições, aqui no estado de São Paulo, a EDP, Bandeirantes Energia, Itaú, que é um banco nacional, Bradesco, a MRS, Logística. Tem um edital, inclusive, do Itaú aberto agora, que se encerra no final do mês de março, que é só sobre culturas LGBTs. Pode escrever qualquer ação, pode escrever teatro, dança, festival, qualquer coisa, mas tem dentro da linguagem da temática. Tem alguns outros, né? Tem o da Vale, tem o da Caixa, da Caixa Econômica, né? Da Caixa Econômica, mas são editais muito difíceis, são editais nacionais. Sim, aí a concorrência se torna maior, com grupos arte, né? São... Mas a gente vai. Assim, e a tão mal falada Lei Rouanet, né? Ai, meu Deus. Nem se fala. Nossa senhora, gente. Lei Rouanet não é dinheiro público. Pelo amor de Deus. Não é dinheiro público, gente. As empresas elas reservam uma porcentagem do valor que elas destinariam para imposto de renda para poder investir nesses trabalhos. Então, uma pessoa que passa na Lei Rouanet, ela, teoricamente, ela está autorizada a captar esses recursos que seriam destinados para o governo e que as empresas podem destinar para elas realizarem esses projetos. E um detalhe, quem capta a Lei Rouanet tem, entre aspas, a obrigatoriedade de contratar serviços que também gerem impostos. É imposto fazendo imposto, né, que volta para o cofre público, né? E as pessoas têm uma dificuldade em entender isso, né? Não querem entender, Adriano. Eu também penso dessa forma. Não querem. As pessoas não querem. Elas querem criticar. Elas querem. É mais fácil, né? Sim. Eu acho que é melhor você falar que é dinheiro público. Sim. É mais fácil ser pedra do que ser telhado, né? Exato. Pois bem, Cássio, nós falamos aqui a respeito de coletividade, compromisso, responsabilidade, interesses, incertezas, respeito, muito estudo, né? E dentro de uma filosofia que a companhia Cássio B tem,
a questão de abraçar a temática LGBTQIAPN+. Como você também é um criador do Festival Moreiras, e esses dias conversando com outros amigos que trabalham com cultura também, falaram assim que a gente não conhece, pelo menos no estado de São Paulo, outro festival desse tamanho, porque você fez o segundo esse ano já abrangendo vários estados. A gente não conhece um outro festival com essa temática específica de todas as artes voltadas para a linguagem LGBTQIAPN+. Sim. Né? Rapaz, quem te iluminou para isso? Da onde surgiu essa ideia? Como você enxergou essa necessidade, essa viabilidade de pegar essa vertente para poder falar de tudo aquilo que nós falamos já anteriormente, de que as pessoas precisam de respeito, que as pessoas precisam ser entendidas, as pessoas precisam se entender para poder entender o outro. Como que você deu esse insight em você para poder criar o Festival Amoreiras? E por que Amoreiras? Tem uma história bem interessante, né? Sim. A gente, como eu disse no começo, eu comecei frequentando festivais, né? Lá na adolescência, sim, quando eu era criança, eu tive contato muito cedo com esses festivais. E eu fiquei muito apaixonado pela relação que era construída com todos esses fazedores de cultura, fazedores de teatro, sabe? Essas trocas, essas pessoas ali presentes. Eu sempre tive muita vontade que Lorena tivesse um festival de teatro. Sempre tive muita vontade. Se não fosse meu, eu queria que outra pessoa fizesse, sabe? Para eu poder participar, para poder ir, eu queria muito. E daí, em 2021, eu escrevi esse projeto. Escrevi um dia que eu estava ali, falei, eu acho que eu vou elaborar um projeto de um festival de teatro. Mas eu fiquei pensando o que a gente poderia trazer de diferente, de uma coisa que possa ter algo a mais, assim, um nicho, um grupo específico, uma linguagem, o que pode ser, né? E daí eu pensei muito na questão da comunidade LGBTQIA+, porque primeiro que eu faço parte dela, e eu acho que são pessoas que fazem o movimento cultural acontecer de uma forma grandiosíssima. Tem muitos fazedores de cultura que são da comunidade LGBT. E eu acho que essas pessoas, esses espaços, né, como o Festival Moreiras, são espaços colaborativos onde elas podem estar ali apresentando tudo que elas são e tudo que elas fazem para todos os públicos, sabe? Para qualquer público que quiser assistir, para qualquer público que quiser ir ver, sabe? Não vai ser um lugar onde a gente só vai estar acolhendo pessoas LGBTs, mas a gente vai estar acolhendo um público para assistir no palco, na apoteose, na cena, pessoas LGBTs, pessoas que compõem esse universo. Até mesmo para a gente quebrar alguns estereótipos, alguns dogmas, alguns preconceitos que a gente tem dentro da nossa própria comunidade. Entender quem são essas pessoas, entender que culturas e subculturas existem dentro dessa comunidade, como discutir cultura LGBT, como discutir o que é isso, né? Eu acho que existe uma distorção ainda quando a gente fala de cultura LGBT, achando que a gente, sei lá, vai fazer putaria, porque a cultura LGBT ela é associada a isso, né? Sim. Né? E daí eu acho que tem uma coisa que é muito mais profunda nisso tudo. Porque são pessoas que durante muito tempo não puderam ser elas, sabe? Não se encaparam de muitas outras ferramentas. De outros personagens, né? Impostas pela sociedade, muitas vezes. Para poder ser aceita, né? Então, e são pessoas tão capazes que mostram cada espetáculo, cada coisa bonita no festival. E daí o Festival Moreiras ele surgiu com essa premissa de ser um festival que é composto majoritariamente, se não 100%, por pessoas LGBTQIA+, à frente das produções, e algumas delas com temáticas, com desenvolvimentos a partir falando dos preconceitos, inclusive, que elas vivem, né? Exatamente. Das dificuldades de relação, de aceitação, né? E daí, e os compartilhamentos mesmo, sabe? Os festivais, eles são importantes, não é só pra gente assistir espetáculo, mas é pra gente conhecer novas pessoas, é pra gente entender de onde elas são, como que é a produção cultural desses lugares, como que é feito, como, sabe, essas conversas, esses intercâmbios, eles são muito... O festival desse ano, ele trouxe pessoas de vários locais, teve gente, né? Você, diante dessa sua fala, o que você percebeu
dessas diferentes formas de se fazer com esses grupos LGBT de outros locais? Assim, tem muitas coisas muito parecidas em todos os grupos, em todas as trajetórias, né? Mas a gente teve relações muito interessantes com alguns grupos. Teve um grupo que se apresentou na quinta-feira, que eles se apresentaram na Casa da Cultura, e era um grupo de teatro universitário. Então eram jovens que estavam estudando, que estavam em formação, é quase o TCC deles, o espetáculo. Legal. Então isso também é uma troca muito interessante, porque é aquilo, são artistas LGBTs jovens que estão produzindo, que estão estudando e que estão colocando a cara ali para todo mundo ver. A mesma coisa, por exemplo, muitos recortes, assim, a mesma coisa, o espetáculo Vestígios de Alguém que Não Pôde Falar, que se apresentou no sábado à tarde, que era um elenco inteiramente negro, pessoas LGBTs negras, e falando sobre realidades como a morte de crianças acidentalmente, por bala perdida, né, por conta do vítimas de violência. Né, vítimas de violência. Então, são pesquisas, são recortes, são grupos que têm um lugar muito comum com a gente, que é o lugar de vontade, de querer, sabe? São pessoas que querem muito estar ali fazendo, mas ao mesmo tempo cada um lidando com uma particularidade muito singular. E eu acho que isso que é o mais legal. Rico do festival é o rico. A diversidade é a riqueza da coisa. Que máximo. Cássio, me diz uma coisa. Sua gaveta tem muito projeto guardado? Tem. Quem é o xodó? Nossa, tem muito projeto guardado na gaveta. Muito projeto guardado. A gente tem vontade de fazer muita coisa. E assim, é por isso que a gente, de certa forma, nos últimos anos, né, vou puxar essa sardinha, porque de 2021 até hoje, 2025, a gente não tem nenhum ano que a gente não ganha um PROAC. Todos os anos a gente está ganhando. Fruto de dedicação também, exatamente, de cumprir o edital no seu todo, inclusive com a prestação de contas, tá, gente? Por favor, gente. E daí eu acho que é isso. Talvez a gente ganhe também, a gente tenha essa oportunidade de ganhar, porque a gente investe muito nos projetos que a gente vai inscrever. E são projetos, muitos deles, que eu já investi muito tempo escrevendo. Então, assim, eu tenho realmente esses projetos, eu adapto eles, eu construo novos formatos ali para eles, mas eles já existem. Então, para eu poder escrever no PROAC, se eu quiser escrever 30 projetos... Você já tem de pronto, esqueleto na cabeça, né? Você só adapta a linguagem. E daí eu acho que isso se torna... Eu acho que a gente precisa escrever, essa é a realidade, assim. Eu acho que qualquer artista da música, do teatro, da dança, das artes visuais, eu acho que vocês precisam escrever os seus... E assim, bem honestamente, sabe? O que ele é, quanto tempo ele dura, quantas pessoas fazem parte. Eu acho que... O que eu quero fazer com isso, né? E não só para o projeto, para você ter algo, material palpável dele, né? Eu acho que é muito importante. De uma retroalimentação, assim, eu estou fazendo isso para obter aquilo, né? E eu comecei a fazer isso também, sabe? Eu comecei a fazer não só de projetos que eu quero fazer futuramente, mas de projetos que eu já estou desenvolvendo e eu já vou entendendo como está sendo esse percurso. Às vezes, por exemplo, a gente passa em algum edital, a gente escreve um projeto de algum espetáculo, esse espetáculo passa, quando a gente começa a realizar, ele vai para um lugar, assim, um percurso um pouco diferente daquilo que estava escrito no projeto, não de uma forma prática, mas de uma forma mais conceitual mesmo, né? E daí o próximo projeto que eu for escrever sobre esse espetáculo, ele vai ter toda a experiência que eu já tive com ele sendo colocado no corpo, com ele sendo e também é um baita exercício isso de você mudar sem perder a característica. Sem perder a característica, sem perder o objeto, né, do que é o seu trabalho. De tão vivo que é o material, né? Pois é. Então eu acho que é isso, esse exercício é muito importante, a gente precisa escrever mesmo. Tá, e você falando em edital, eu vi uma publicação sua, aliás, o seu grupo, inclusive, aliás, quero mandar um abraço pro pessoal do grupo, são sempre muito queridos com a gente,
falando de que já vai ter o Amoreiras 2026. Vai. O que você pode dizer pra gente sobre ele? O que eu posso dizer é que o Amoreiras vai ser em março de 2026, a nossa terceira edição. Tá. É financiada pelo PROAC Editais. Legal. E vem muita coisa legal. A gente não sabe ainda, mas a gente tem ideias muito, muito legais. Inclusive a ideia de dar uma aumentadinha nos dias de festival. Ah, legal. Então vai ser um festival que vai ter uma duração um pouco maior. Talvez não tanta, mas a gente está pensando em alguns formatos diferentes. Que legal. Que máximo. Sim. Cássio, a gente vai entrar agora na nossa reta dos boxes para a gente finalizar esse papo, que está gostoso, dá vontade de ficar aqui a tarde inteira conversando. Nós temos aí festivais da linguagem LGBTQIAPN+, temos curtas e longas metragens e temos teatro experimental, que é algo que você está terminando agora de fazer. Quem ocupa o primeiro lugar no desejo, na paixão para se fazer, e como que você pretende lidar com essas três linguagens no seu trabalho, no seu grupo? Olha, a primeira pergunta é uma pergunta do milhão, né? Tem que ter. Mas a minha paixão que me guia é o teatro. É o teatro. Não tem como. É o teatro, é a Mas prática. sem deixar de flertar com o festival e com o curta. Não. Jamais. Eu gosto. Eu acho que conversam muito, dialogam muito. Mas o teatro é a minha paixão, a coletividade, tá todo mundo aqui unido, sabe? Construindo, processando, suando, chorando, rindo e fazendo disso um material. Eu acho que isso é fantástico. Primeiro de tudo, material humano, né? É fantástico. Uhum. É fantástico. A gente cria perspectivas, a gente elabora pensamento crítico, a gente discute, a gente vive, a gente pulsa, sabe? Cria estofo para as discussões. A gente erra, a gente, sabe? A gente zoa, a gente quebra o barraco, a gente fica pelado, a gente fica, sabe? A gente é estranho, sabe? Todo mundo pode ser estranho, pode ser o que quiser, sabe? Você não tá na frente de ninguém, você tá na frente do teatro. É o lugar onde todo mundo pode ser o que quiser. Na régua do personagem e no ser do processo, sabe? E fora que tudo isso promove encontro com você mesmo, né? Encontro com você mesmo, esse encontro também que transforma, né? Socializar, bater um papo no intervalinho. Porque esse é o grande barato, né? A transformação, né? Total. Né? O que mais precioso a cultura e a arte transformaram na tua vida? Que você pode deixar para as pessoas como sendo o seu maior legado, até hoje. Olha que eu sei, eu ainda desejo muitos anos de vida para você. Nossa, eu acho que o que mais me transformou, que mais a arte, a cultura, o teatro me transformaram, eu acho que o teatro ele é uma válvula de autoconhecimento e eu aprendi isso muito com ele, muito. Eu me reconecto comigo todos os dias através do teatro, através daquilo que ele pode me mostrar, através daquilo que ele desenvolve dentro de mim, dentro da minha casa, com as minhas relações familiares, as minhas relações afetivas, com as minhas relações na sociedade. Então, esse autoconhecimento que eu ainda estou também em processo, né? Todo mundo está nesse eterno processo aí do autoconhecimento, mas o teatro ele é uma válvula grandiosa de transformação, de uma transformação íntima nossa e de uma transformação social também, né? O teatro ele possibilita um encontro, ele possibilita que você se depare com determinadas situações, medos, sentimentos, sensações, pessoas que você de alguma forma vai levar. Uhum. Vai levar, não sei por quanto tempo, talvez seja por segundos, mas em algum momento aquilo vai te atravessar. E te atravessar, que eu digo, não é nem atravessar tipo, que incrível, mas te atravessar inclusive do, nossa gente, não entendi. Uhum. Isso já é um atravessamento. Nossa, que peça ruim do caralho. Perdão.
né, já é um atravessamento também. Sim. Então, essa relação da vida, né, o teatro é a arte da vida, é a arte que pulsa junto, né? Existe o público ali, o artista trocando, e aquela pulsação é um coração batendo. Eu acho que isso é o mais legal do teatro, o exercício de autoconhecimento e a troca com o mundo. E a sua dica de ouro para quem quer mergulhar nesse universo do teatro, para quem quer conhecer, para quem quer aprender, quem quer se jogar de fato? Eu acho que a gente precisa entender que o teatro ele é o lugar mais seguro para a gente poder se expressar diante das vivências que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tenho algum tipo de vergonha, se eu tenho algum tipo de medo, eu acho que você não pode ter vergonha e medo de vir para o teatro. Uhum. Porque é aqui que você vai trabalhar justamente essas sensações, esses sentimentos, essas prisões, né? E eu acho que, sabe, ler bastante, assistir bastante coisa, eu acho que todo mundo que quer fazer teatro, que faz teatro, precisa ter repertório. Sim. E esse repertório é um repertório de vida. Então é legal a gente assistir tudo que a gente quiser, é legal a gente ver, ler tudo que a gente quiser, bater papo com pessoas, conhecer pessoas. Tudo isso que a gente já está fazendo é teatro, a gente já vai desenvolvendo essas habilidades ao longo da nossa vida. Então, assim, as minhas dicas, eu acho que tem que vir fazer teatro. Sim. Né? Mas eu acho que tem que ir criando repertório. Então, e ainda não vou, sabe? Então vai fazendo a sua... Falando em fazer teatro, Cássio B tem curso disponível, tem vaga, como é que está funcionando a companhia? Olha, por enquanto a gente não está dando curso, porque a gente ainda não tem uma sede fixa, né? Uma sede física fixa. Então a gente ainda não pode propor cursos... abertos para a comunidade. A gente quer muito isso, assim, é um desejo da companhia em um futuro próximo a gente ter a nossa sede aqui no município, para a gente poder fazer, né, esses movimentos de formação, de curso, trazer tanta gente legal da companhia que tem, sabe, para fazer curso de figurino com a Paty, curso de iluminação com o Neil, enfim, tem muita coisa que a gente quer elaborar. E a gente hoje a gente tem um elenco de 30 pessoas na companhia. Uma companhia grande. E todo mundo de outros grupos, de outras cidades que vem falar com a gente, fala, Cássio, o seu trabalho ele é uma resistência no estado de São Paulo no trabalho de teatro de grupo. Uhum. Porque trabalhar em grupo é muito difícil e trabalhar com o mesmo grupo durante tantos anos é mais difícil ainda, né? E a galera é muito desejosa da companhia, tipo, eles não saem por nada, né? E a gente também ainda não está com vagas abertas, mas esse ano a gente tem construído alguns projetos novos que a gente incluiu algumas pessoas novas, algumas pessoas que já estavam com desejo de fazer. Então a gente tem umas caras novas na companhia, mas a gente, nesse momento, a gente está sem vagas porque a gente já fechou esses projetos que a gente está desenvolvendo. Quem sabe, no segundo semestre, em alguns meses aí adiante, a gente abra o nosso núcleo de formação para as pessoas virem experimentar junto com a galera da companhia. Que assim seja. Algum tópico, algum item que você acha relevante da gente publicar aqui, falar para as pessoas, que possa ter passado despercebido desse bate-papo? Não, eu acho que foi muito gostoso esse bate-papo, acho que foi muito completo. Bom. A gente falou sobre tudo, assim, todas o que a gente já vem fazendo, as nossas perspectivas, os nossos sonhos, né, as dificuldades. Eu só acho que as pessoas elas precisam realmente entender mais sobre o percurso da cultura no nosso município. A gente tem, assim, artistas, pessoas maravilhosas, e eu acho que esse compartilhamento da cultura no nosso município não pode ficar só num grupo de WhatsApp. Uhum. A gente precisa se conectar com todo mundo, precisa estar ali, sabe? Eu ficava muito feliz quando eu via pessoas fazedoras de cultura lá no Amoreiras, fazendo parte. Isso é muito gostoso. Então eu acho que as pessoas elas precisam estar mais presentes, estar mais vivos, estarmos mais juntos, porque esse movimento da cultura do município ele só tende a crescer, e ele só tende a crescer por nossa causa. É isso aí. Gente, dessa forma a gente encerra mais um bate-papo do Vamos Falar Cultura e Arte.
que é um programa possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, e como você sabe, tem produção da Vamos Falar, apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e realização do Ministério da Cultura. O bate-papo de hoje foi com Cássio Borges, da companhia Cássio B de Teatro. Eu já peço, gostou, curtiu, compartilhe com seus amigos e já deixa aqui embaixo o seu comentário e já compartilhe com o máximo de pessoas e eu espero vocês na próxima. Cássio, obrigado pelo seu bate-papo, querido, sucesso. Evoé. Evoé. Sucesso para você. Evoé. Gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.